Alô, feras, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fábio Moreira de História, do Colégio Sei Romualdo, no projeto do Enem Eu Sei. Hoje nós vamos conversar sobre um dos temas mais importantes do Enem, que é o imperialismo e o neocolonialismo. O imperialismo, fera, você tem que lembrar que ele representa uma conquista, uma dominação territorial, política, econômica, social, tá? E cultural de um povo sobre outro povo. E o neocolonialismo é a formação de novas colônias. E esse processo que nós chamamos de imperialismo ou neocolonialismo, ele vai acontecer no final do século XIX, início do século XX, tá? E esse processo nada mais é do que uma expansão do capitalismo. O capitalismo da época estava ligado ao processo da segunda revolução industrial, tá? O chamado capitalismo financeiro ou monopolista, tá? E esse imperialismo, fera, esse neocolonialismo, essa formação de novas colônias, tá? Ela vai acontecer principalmente, os alvos desse imperialismo e desse neocolonialismo vão ser preferencialmente a África e a Ásia, muito embora também tenham ocorrido na Oceania e na América, mas você não pode esquecer os alvos preferenciais, África e Ásia, feras. Olha só, olha aqui para mim, a realização desse imperialismo ou neocolonialismo será feita por potências industrializadas, por mega países europeus, tá, pessoal, que passavam pelo processo já citado da segunda revolução industrial. Mais um detalhe, fora da Europa nós vamos ter também dois países praticando imperialismo. Vamos ter os Estados Unidos e o Japão, o único país asiático a praticar o imperialismo nesse período, tá? E agora vamos ver os destaques desse imperialismo, feras. Olha só, os dois grandes destaques desse conteúdo para o teu glorioso Enem, nós vamos ter a chamada missão civilizadora e a chamada Conferência de Berlim. Então, juventude, olha só, esse imperialismo, ele vai usar uma justificativa, tá? E essa justificativa se baseia em uma pseudociência chamada de darwinismo social. No darwinismo social, eu vou pegar a teoria evolutiva de Darwin e vou trazer ela para a sociedade, tá? Então, aplicando a teoria da evolução na sociedade, o darwinismo social vai pregar que o homem branco, ele é superior, que ele tem a melhor civilização, que ele está mais bem preparado para sobreviver do que as outras etnias. Então, a civilização do homem branco será apresentada pelo darwinismo social como o ideal, aquele modelo a ser seguido. Resultado, a justificativa, tendo como base o darwinismo social, vai pregar a missão civilizadora, ou seja, como o homem branco ele é superior, tem a melhor civilização, ele então tem o dever, uma obrigação de levar essa civilização para os povos atrasados da África e da Ásia, tá? Não esqueça que quando a gente vê o imperialismo através da missão civilizadora, ele se apresenta para nós como algo humanitário. Não caia nessa pegadinha, tá? O imperialismo não tem nada de humanitário. A missão civilizadora, tá, pessoal, ela é usada para esconder os verdadeiros objetivos do imperialismo, que é a exploração, tá, das regiões da África e da Ásia e a exploração das populações dessas regiões. Beleza, feras? Tranquilão? Então, ó, justificativa, missão civilizadora, baseada no darwinismo social, esconder os verdadeiros interesses do imperialismo. E a outra bomba para o Enem
é você se concentrar na Conferência de Berlim, 1884. Ela vai dividir o continente africano. Ela vai partilhar o continente africano entre as potências europeias. Então, essa partilha da África é uma imposição das potências industrializadas que estão realizando o processo de dominação do continente africano. É aqui, feras, que vão surgir as chamadas fronteiras artificiais. Então lembre, camarada, que quando você observa o mapa da África hoje, o mapa político da África, você então está olhando para a divisão política que foi feita pela Conferência de Berlim. Então você está olhando não para fronteiras naturais criadas pelos povos africanos, e sim para uma imposição, tá, dessas potências europeias em relação à África. O grande objetivo da Conferência de Berlim, ao partilhar o continente africano, era evitar conflitos, disputas entre as potências por essas colônias. Mas aí entra um terceiro momento que você tem que tomar cuidado. Essas disputas não acabaram. A Conferência de Berlim, ela não vai evitar essas disputas por colônias, tá? O que nós vamos ter, feras? Vamos ter como consequência desse imperialismo as disputas por áreas coloniais entre as potências europeias. Aí você, concentração, pega o foco. Essas disputas por colônias, elas vão gerar a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então estamos diante de um dos principais fatores da Primeira Guerra. A disputa por colônias, tá? Principalmente das potências industrializadas da Europa. Então, feras, resumão, olha só, imperialismo ou neocolonialismo, África, Ásia, realização, potências industrializadas do continente europeu, fora da Europa, Estados Unidos e Japão. Lembrando, 2 pontos importantes dentro desse processo. A missão civilizadora, que é a justificativa do imperialismo, e a Conferência de Berlim, que é a partilha do continente entre as potências imperialistas. Beleza, fera? E finalizando com o período em que ocorre esse imperialismo. Final do século XIX, início do século XX. Um grande abraço, um grande beijo, foco no Enem e até a próxima oportunidade.